Quando a gente se torna mãe e o mundo parece que passa a girar em um ritmo diferente, o que não falta são os dedos apontados. Quando o que mais precisamos é de mãos estendidas. Nossa, fez cesárea, sem que saibam o quanto essa mãe tentou um parto normal. Mas já vai dar fórmula sem que saibam a dificuldade da amamentação. Não é melhor botar no berço? Sem que saibam o que a privação de sono tem feito com o seu emocional. E detalhe, infelizmente, muitas vezes sabem. A maternidade real é a realidade de quem, afinal? Que tribunal do júri é esse tão impetuoso com quem só tá tentando? Aí lá vem a mãe chorar na cabeça de novo. A mãe não consegue concluir uma cabeça. Olha só, vou mandar embora. Se emocionar. Ai, meu pai, o 1001 de hoje veio propor mais apoio e menos julgamento. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para isso a gente conta com a ajuda de Thaís Vilarinho, que prega uma maternidade sem regras e sem filtros. Ela é autora do best-seller Mãe Fora da Caixa, que virou uma peça teatral estrelada pela Mia Mello, um sucesso também de bilheteria. Que eu fui e levei o pai da Cora comigo, a gente amou muito. E com a Bru Oliveira, que ficou famosa nas redes sociais pela autenticidade. Quem quiser ser web amiga dela, ótimo. Quem não quiser, ok também, né, Bru? Tá ótimo. Muito bem-vinda. Obrigada. Prazer enorme ter vocês duas aqui. Prazer estar aqui com vocês. Levei o maridão lá pra assistir e foi tão maravilhoso. Nossa, e eu sempre falo Foi isso. uma catarse. Você assistiu a peça Ainda dela, não, Bru? tô louca pra assistir. Tá em cartaz ainda, né? Agora foi pro Rio, né? Não, agora a gente vai parar um pouquinho e a gente volta ano que vem. Mas eu sempre falo isso, eu sempre falo, isso aqui é porque tem as mães que falam, eu vou levar as amigas. Eu falo, não, legal, mas leva o parceiro. Depois vai de novo, leva o parceiro, porque eu acho que é bem importante, né? E é muito o propósito nosso aqui, né, da gente tentar falar mais sobre coisas que a gente fala tão pouco, né, e as pessoas, as mães se sentirem mulheres, se sentirem menos sós nos processos todos da vida. Lá a gente se sente muito menos só. Então, assim, começa lá... Não vou dar spoiler da peça, né? Um pouquinho, só umas coisinhas, uns detalhes. O que eu comecei a me identificar de coisa e eu só fazia assim no Guto. Eu falei, tá vendo? Falei, viu? Tá vendo? É Porque isso. tem aquela coisa do tipo... É universal, né? E a maternidade, ela acaba que toca a gente em tantos lugares e pessoas que às vezes você tem quase nenhuma intimidade. E aquilo te pega, você vai me falar uma coisinha ali de experiência sua que vai bater com a minha e naquele momento eu já quero te dar um abraço, senta aqui comigo. Já fica mais leve. Vamos na tentativa de tentar ser, né? Qual o pior rótulo vocês acham que uma mãe pode receber? Eu acho que o pior rótulo, assim, é você não tá fazendo direito, né? Porque, assim, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. E eu acho que isso é muito complicado, principalmente no começo, né? A mulher tá nascendo como mãe. Eu falo, gente, a mulher está nascendo também, só que como mãe. Então, assim, é ela que precisa de mais cuidado, assim, acho que as pessoas têm que ter cuidado no falar. Então, eu falo assim, não, eu fazia de outro jeito, isso tá errado. Isso, para mim, pegava num lugar muito ruim. Porque o que é errado para ela pode ser o certo para mim. O que é errado pro seu bebê, claro, pode ser o certo pro meu, né? Você é você, eu sou eu. São pessoas... a gente tá falando de maternidade, mas eu sempre faço muita questão de falar que a maternidade é algo único e intransferível. Sou eu. A minha gravidez, por exemplo, foi completamente diferente da Júlia, porque nossas realidades são diferentes, nossos corpos são diferentes. O meu mergulho na minha infância, na minha gravidez foi profundo e a minha infância foi completamente diferente da infância da Júlia, então não tem como ter um certo absoluto e um errado absoluto, né? Fora, obviamente, os extremos, né? Bater na criança, agressão verbal, física, a gente não tá falando disso, assim, né? A gente tá falando desse aprendizado do ser mãe, né? Teve algum rótulo, assim, alguma coisa, alguma forma... Ou algum julgamento que te pegou muito errado. Não só real como virtual, né? Porque aqui todo mundo se expõe, né? Eu acho que uma coisa que me pegou muito foi... Meu parto foi muito rápido. Minha filha nasceu no carro, né? No caminho para o hospital. E aí eu muito que você contasse. A gente vai dar licença de sair do tema. Bom, o que é maternidade mais real que isso? Não é nem sair do tema, né? Maternidade mais real que parir no carro. Uma mensagem que me pegou muito, assim, foi, cara... As pessoas não fazem a menor ideia de como é que foi esse processo. Eu lembro que chegou uma mensagem, eu acho que você demorou muito para ir para o hospital. Não acredito. Jura?
Porque era meu sonho, né? Ter um parto no carro. Tipo, claro, e vocês não têm sonhei noção com de isso, ter um tudo. parto no carro. Então, acho que é isso, assim, as pessoas... Eu acho que elas acham que sabem muito do que... A gente mostra um recorte muito pequeno, né? Da nossa vida na internet. Então, as pessoas acham que sabem muito. Então, todas essas pequenas coisinhas que vão chegando... E a gente lê, né? É difícil, mesmo que chegue muita coisa, a gente lê. E aí, essa mensagem me pegou muito, assim, de tipo... Cara, vocês não fazem a menor ideia do que se passa. Não dá uma raiva. Desculpa, porque eu fico indignada. indignada. Eu fico muito brava. Assim, Mas é bom que você consegue a Tayla, ela tem esse gatilho dela, ela transforma em raiva e ela põe pra fora. E ela põe Eu não pra guardo fora. pra mim, não, E amor. rapidamente Bate aqui, Tá volta em certa. triplo aqui. ela aqui tá na- certíssima. Eu internalizo e sofro um pouco mais. Eu mando mensagem pro meu terapeuta. Por eu ter uma vida, querendo ou não, já exposta antes de Instagram, né? Tipo, antes, porque eu acho que as redes sociais trouxeram muito essa invasão de eu te conheço, faço parte da sua vida, e você divide o que você come comigo, então eu também tenho o direito de falar o que eu quero sobre a sua vida. Mas, querendo ou não, né, pelo meu trabalho e tal, eu já me expunha antes, né? Tipo, sem escolha, enfim, o trabalho já era uma exposição. E eu tive que aprender esse lugar do não ler. Uma época alguém falou, existe Google não sei o quê, Google Alerta, pra saber tudo que sai sobre você. E aí eu fui ver, eu falei, Deus que me livre, eu vou morrer, eu matar alguém. Tipo, não tem como, porque o que sai de mentira, o que sai de julgamento... Mentira, o que era, né, nessa época do paparazzo e tal? Era um julgamento que as pessoas criavam da cabeça dela, que o jornalista criava da cabeça dela, quantas e quantas milhares de mentiras, que minha mãe me mandava, tá, isso é verdade? Eu falava, não. Hoje em dia ela já é proibida de perguntar qualquer coisa se é verdade ou não, assim. Porque, inclusive, a minha família veio nesse lugar do julgamento e que eu falei, cara, não, aqui não. Tipo, cheguei quando eu engravidei, começaram a falar, o que você tá fazendo? Eu mandei no grupo da família, calem a boca, não quero saber, não, se eu pedir a opinião de vocês e vocês quiserem responder, respondam, senão, cala a boca. Tipo... Não quero ser. E nessas palavras, tá, gente? Não repito isso em casa com a mamãe. Eu sou desse time, assim, da família não permito que ninguém me fale absolutamente nada. Eu quero ter a chance de errar, eu quero, da mesma forma como minha mãe aprendeu, minha sogra aprendeu, minha avó, eu quero também. Então, assim, silêncio. Silêncio na casinha. Eu também dei um pouco esse recado de, tipo, vou adorar a opinião quando eu pedir. Se eu não pedir, pode me assistir errando, mas me assista calada errando, deixa eu aprender sozinho. A não ser que eu peça. E já aconteceu o oposto de vocês se verem julgando, até em silêncio, assim, antes de ser mãe e depois que viraram mãe, entenderam tudo e se arrependeram ou repensaram? Pedir desculpa para amigas que já tiveram filhos, assim, desculpa por ter te julgado. Sei lá, uma amiga que não saia de jeito nenhum sem o filho, ela queria ficar com o filho dela. E eu falava, a Júlia é louca, imagina, tem que sair, tem que viver a vida, e pipipipopopó. Aí tive a Cecília, não quero ser assim, a Cecília. E eu falei, amiga, desculpa, agora eu te entendo, eu tô na mesma posição. E é legal isso de voltar atrás e se desculpar, né? Eu já falo aqui direto que no meu puerpério eu liguei para todas as minhas amigas, mães que eu fui visitar no puerpério e me desculpei. Falei, eu não tinha a menor ideia do que se passava com você ali. Eu queria ter feito muito mais por você naquele momento. E eu não sabia. Tipo, às vezes eu vejo assim, nossa, eu fui visitar aquela minha amiga que teve mais um e tinha o de 1,5, 2 em casa e ela ainda pediu uma comida pra gente. Tipo, fiz tudo errado, né? Falei, eu podia ter dado uma volta com esse de 1,5, ter levado passear eu podia ter levado pouquinho. ele pro parque, ter chegado com o almoço de todo mundo, ter olhado o mais novo pra você e tirar um cochilo, ter lavado sua louça, enfim. Sim. E é aquilo, né? Você só descobre quando... Com certeza. Teve algum julgamento desse que, Então, sei lá, que você lembra, mim, assim, que ficou aí dentro, guardado aí? Muito. Essa coisa, assim, de birra no shopping, da mãe ficar brava, sabe? E às vezes apertar o dente. Para. Eu falava, nossa, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. E assim, e hoje é um pouco do que você falou, assim, a gente tenta fazer diferente, né? Eu vejo uma criança fazendo birra no shopping de verdade. Eu olho pra mãe e falo, tipo assim, força guerreira, sabe? Assim, dou um sorrisinho, falo, nossa, eu sei que é difícil. E porque é isso, né? A gente não sabe como que ela tá naquele dia, a gente não sabe quantas birras já foram feitas e se ela, a gente às vezes perde um pouco, né? Claro! E acho que isso, erra, com certeza. Né? Tentando acertar. A gente erra. Mas com certeza tem uma coisa que eu me sinto muito culpada ainda, né? O meu bebê tem só 8 meses, assim, então eu odiava pegar avião com crianças.
Mas assim, era um ódio, eu juro. Eu falava, puta que... E quando sentava do meu lado e atrás de mim, eu queria morrer, eu queria trocar de lugar, assim. Eu tinha, juro, assim, eu não me conformava. Eu cansada, querendo dormir, a criança gritando. Gente, eu tinha... Corta para eu pegando o primeiro voo. Meu, como doeu em mim. Meu, e dói, eu juro, porque eu sei da raiva que eu sentia. Raiva mesmo, eu ficava indignada e a minha sensação de impotência dentro de um voo, com meu filho berrando, primeiro voo, aliás, o único, primeiro e único que a gente pegou, porque assim, não quero nem pegar outro, entendeu? Ficou com trauma. Não quero nem pegar outro, Mas não quero pegar outro ótimo, voo. Tipo assim, ótimo você ter tocado nesse ponto, Marita. Que loucura a gente, né, se sentir Como envergonhada, muda? Como muda? impotente. Da onde vem, você acha isso? É uma vergonha, né? É quase um... Sei lá, isso está falando sobre a mãe que eu sou. Será que é uma vaidade? Ou será que já me incomodou tanto, não quero... Tantas coisas, né? Eu acho que, assim, o que eu sinto, que eu Além tinha de muito... tudo, a gente tem que se preocupar com o coleguinha. Não tem, os né? olhares, né? Não tem. Você fica Tem. bem... Não, não tem. A gente põe mais... Vocês se preocupam? Então, eu me preocupava bem mais, e eu acho que vocês vão ver isso, né? Ao longo do caminho, eu sinto assim, eu me preocupava muito, então quando falaram que eu estava errando, eu não lembro exatamente o que era, mas assim, putz, você errando com um filho dói pra caramba, né? Eu lembro que eu fiquei muito mal e tal, e assim, com os julgamentos me incomodavam tudo, só que acho que vai passando o tempo, eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? Você vai ficando calejado, você vai dando menos valor, assim, pra isso, sabe? E você acha até graça, você fala, nossa, não dá pra acreditar que uma pessoa, por exemplo, alguma coisa, que faz um comentário desse, gente, assim, é tão pequeno que aí vai ficando num outro lugar, sabe? Eles começam a crescer, vão tendo outras preocupações, né? Acho questões que vai ter a ver grandes. Com segurança também, que a gente vai, né, Vai. tendo com o nosso maternar, talvez, Com né? Porque ali certeza. no puerpério, cada palavra é uma Nossa, lança, né? é terrível. Você vai vendo que vai dando certo. Você vai sentindo, dá certo. Eu tô fazendo do meu jeito e tá indo bem. Eu acho que você vai, a voz dos outros vai ficando menorzinha. Mas eu acho que isso é uma construção, né? É igual o amor que a gente sente por eles, que vai crescendo. Eu acho que essa coisa das vozes irem diminuindo é ao longo do caminho mesmo. Com certeza. Como foi com você? Como é? Mudou o volume? Maternar é uma grande loucura, né? Loucura louca, uma loucura rock and rollzão. Assim, às vezes eu olho para essas e falo, o que eu fiz? Que loucura. Mas assim, eu penso que essa coisa do avião, restaurante, eu quero estar nesses lugares e eu quero que a minha filha esteja. E assim, gente, desculpa, mas é um bebê. É um ser humano. É um ser humano, está aprendendo e ela precisa fazer parte da sociedade. Então, assim, eu quero estar nesses lugares. Então, por mais que às vezes eu fique, sei lá, ela tá gritando, porque eu demorei para entender. Ontem eu tive uma consulta com uma nutricionista e aí eu demorei para entender que a Cecília não queria mais ficar no carrinho no restaurante, ela queria sentar na mesa do restaurante. E aí foi um processo de muito choro, até eu entender, gente, o que está acontecendo? Vou engolir a comida. E aí eu entendi que ela quer sentar. Tá com quanto? 1 ano. 1 ano. 1 ano e alguns dias. E aí agora eu levo o cadeirão dela e ela fica numa boa comendo a comida dela. Mas até eu entender isso, chorou muito. E as pessoas me olhavam e eu ficava, tô atrapalhando a comida das pessoas, o almoço. Mas é assim, gente, paciência, eu não tenho o que fazer. Eu quero estar aqui, mas eu também quero que minha filha esteja. Então, assim, temos que aprender a viver, assim, né? Adulto... Tem mesas que vocês estão ali discutindo, mas vocês estão discutindo baixo, mas vocês estão discutindo. Então, por que a minha filha não pode chorar, se expressar? Porque ela está querendo me dizer algo e eu estou tentando entender. Então, assim, foi mal, mas é o que temos. E isso realmente não te afeta mais, assim, é isso, obrigada, isso não te leva para um outro lugar. Ai, não, porque eu Você quero não estar fica na rua. desconfortável? Não, porque eu quero sair. Eu sou igual a você, mas eu fico Eu fico desconfortável. também. Eu não deixo, eu viajo muito com a minha filha e eu vou tentando fazer essas estratégias para entender, tipo essa sua descoberta, Vou cadeirão, chegar lá. nananã. Então, é a mesma coisa, ela tá tentando me dizer alguma coisa, só que tem situações, por exemplo, um avião subindo, um avião pousando, que você não tem muita opção, né, para investigar e tentar resolver aquele desconforto do neném na hora. Mas é difícil, né, Júlia? Porque daí você você vai deixar de viajar porque... Não deixo. Estou tentando eu lidar com esse meu desconforto, que não é dela, terapia, com certeza. A maioria das coisas assim, que eu mais levo para terapia não são sobre a Cora. São sobre mim, ou sobre o pai, ou a Fabi, que ajuda a gente, a Mari e Fabi, que ajudam a gente em casa, né, a cuidar da Cora também. Então eu estou sempre mais preocupada com os adultos envolvidos do que... Que loucura, né? Mas é. Mas é sobre isso, né?
não é sobre a Cora, né? Que acabou de chegar no mundo e tá Não faz a aprendendo menor tudo, ideia. né? São as influências para esse serzinho em informação, né? Quem que tá ali influenciando em todos os possíveis lugares, né? Conta pra gente um pouquinho do seu parto, eu fiquei curiosa. Cara, foi assim, uma grande loucura da minha vida. A Cecília não nascia, ela nasceu com 40 semanas e 5 dias. E eu lembro que eu idealizei muito o meu parto, porque a gente idealiza, né? E qual era essa idealização? Eu queria parir na banheira, queria ter fotos. Na sua casa? Não, no hospital. No hospital. Eu queria ir pro hospital. Sei lá, às vezes tem... Não, imagina, eu achava um absurdo essa coisa de parto domiciliar. Eu falava, nunca, nunca, jamais. E aí, sei lá, minha ideia era ir pro hospital. Eu pensava nas fotos, lindas fotos na banheira, lindas fotos, segurando a mão do meu companheiro. E vai, Dori. Era meu sonho. Eu também sonhava com essas fotos. Bueno, eu tenho assim, as fotos que eu tenho são escuríssimas, mas tenho registros. E aí eu lembro que meu médico falou assim, ó, se a Cecília não nascer até sexta-feira, vamos ter que induzir, para o hospital induzir. E eu, ai meu Deus, a Cecília nasce, porque é isso, né? Você não quer induzir, você não quer fazer nada, você só quer que nasça. E aí, quando foi no dia 16, eu fui fazer ultrassom para ver se estava tudo bem, estava tudo certo, sem contração, sem nada. Quando foi 10 para meia-noite do dia 16, eu comecei a ter contração fraquinha e comecei a monitorar, foi ganhando ritmo, avisei a equipe. A enfermeira foi para minha casa, eu tinha tipo 3 centímetros de dilatação. E quando ela chegou 2 horas da manhã na minha casa do dia 17, eu já não sentia nada, tinha parado assim, não sentia absolutamente nada. Ela falou assim, bom, vou para casa, falou para minha doula, Sofia, se vai me avisando e tal. E a sua doula ficou? Ficou. Vou ficar com você e tal. Aí tá bom, tamo lá, tomei chá, dormi. De repente, no mais perfeito nada, comecei a sentir muita dor. Só que na minha cabeça eu achei que eu fosse ficar 40 horas em trabalho de parto. E aquela dor que eu sentia, eu falava, cara, é só o começo. Vamos, respira, respira, respira. Minha bolsa estourou, era tipo 10 para 5, eu sou meio ruim com os horários, mas sei lá, 10 para 5, estourou, a gente já foi para o hospital, essa fotógrafa chegou. Sabe que assim, era muita dor. Aí teve uma hora que eu virei para a Sofia, minha doula, e falei assim... Isso em casa ou no carro? Em casa. Eu tava me vestindo. Aí eu falei assim, eu tô sentindo... Meu corpo quer empurrar. Aí a Sofia, tipo, já meio que virou pro Rafa, já mandou mensagem pro meu médico, Paulo. O corpo da Bruna já tá no processo de querer expelir. Nossa. Corre pro hospital, vamos. Eu já tava tudo pronto, eu tô assim, pedindo pra ir pro naturalidade, mas eu tô assim, ó. E eu ficava falando, cara, não vai dar tempo. Eu até pedi pra Fernanda que... Ainda bem que a Fê chegou na minha casa, que foi que fez os vídeos, me mandar o bruto, porque eu queria muito ouvir o que foi falado nos poucos minutos que eu fiquei na minha casa e no carro, assim, porque eu queria lembrar. E eu falava assim, eu tô sentindo, vai nascer. E aí eu tava no elevador, meu marido falou... Você falou no elevador? No elevador. Ele falou assim, não, a gente vai chegar no hospital. Calma. Calma. E eu, tipo, com muita dor, mas pra mim era só o começo. Já tava de perna aberta, assim, minha doula falou que eu entrei na carro de perna aberta. Saí da garagem, virei à esquerda, falei, vai nascer. Tipo, rasga, eu coloquei uma fralda, porque a bolsa, enfim, começa a vazar sangue, enfim. Falei, rasga minha fralda. A hora que a Sofia rasgou a fralda, a Cecília já tava com a cabeça. Caramba. E aí foi tipo, assim... E você sentiu um julgamento na sua escolha de parto? Ai, nossa. Foi sim. Mais, né, ela deu o exemplo. Não, porque você não escolheu parir no carro, né? Eu tô falando da sua primeira escolha. Ah, mas o que é isso de humanização? Mas pare Ficar na em casa água. pra quê? Por que você vai ficar na sua casa? Começou a sentir dor, você tem que ir pro hospital. No primeiro incômodo, você tem que ir pro hospital. E tem toda, né? Enfim, Não a gente sabe assim, né? que se for pro hospital, pode, inclusive, o trabalho de parto parar, né? Por conta de todo o barulho. Assim, é importante ficar em casa. Só que a gente não faz ideia. Primeiro filho, é muito difícil você ter um parto a jato, assim, tão rápido. Nem falava disso com o meu médico, porque, tipo, cara, primeiro vai demorar, coisa e tal. E aí a bichinha nasceu assim, menos de 10 minutos depois que a minha bolsa estourou. E aí foi, assim, vejo os vídeos, eu fiquei meio em choque, assim, sabe? Ela demorou pra chorar e eu, meu Deus, tipo, sei lá o que passou na minha cabeça, assim, na hora. Falei, vamos pro hospital, porque eu fiquei com medo, né? Tipo, claro. Carro sujo, mas deu tudo certo. Nossa, parabéns. Maravilhoso. Já que não existe mãe perfeita, como é ser uma mãe imperfeita? Eu diria que é ser mãe. Eu vou responder a própria pergunta que fizeram aqui pra gente. Porque ser mãe é ser imperfeita, né?
porque ser humano, né? A gente é humano. Experiência minha com a minha mãe, por mais que eu tivesse, né? Eu sou uma pessoa analisada, né? Tudo mais. Tivesse uma consciência de que ela também é humana, a minha mãe sempre... Não, mas ela não é uma humana comum. Ela é minha mãe. Eu não conseguia, antes de ser mãe mesmo, entender que ela é exatamente igual a mim. Exatamente como qualquer mulher. Porque entrava muito no lugar de... Mas ela é mãe e mãe é diferente. Mãe tem que ser diferente. Mãe não pode errar nisso, é um absurdo. Mãe... não tinha isso aqui para dar, mas então não é bom, sabe assim? Então eu julgava muito a minha mãe, muito assim, E eu, depois que virei mãe, eu falei, nossa, entendi, é que antes dela ser mãe, ela era uma mulher que amava um cara, que abandonou, que traiu, bateu, que não sei o que. Caramba, foi tipo assim, está sendo ainda, né? Tô só no começo. Né, mãezinha? Muitos processos de entender isso, que pra mim, mãe e pai tinham uma capinha de super-herói, né? E baseado, né, nesse meu julgamento com a minha mãe, eu tinha um pânico de ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Tipo, pra mim eu não ia ser mãe. Justamente porque eu falava, não vou ser boa o suficiente. Tipo, eu não vou criar um outro ser. Não tenho capacidade pra isso. Assim, ainda tenho dúvidas, ainda tenho muitos medos. Mas hoje já muito num lugar diferente. Tem algum medo... Vocês sempre quiseram ser mãe, primeiro? Assim... Em algum lugar? Cara, tinha lá no fundo uma vontade, mas que eu precisei entender de onde é que vinha, porque, enfim, questões familiares e tal. E aí, até quando eu conheci meu parceiro, aí que, acho que com ele eu tive vontade, assim. Com outros eu não tive, mas com ele eu falei, cara, ele vai ser o pai da minha filha. Traz um senso de família diferente do nosso, um acolhimento, né? Não sei, uma segurança que eu acho que eu nunca tive com nenhuma outra relação. Falei, não, com o Rafa vai rolar, se ele quiser. Né? E eu esqueci o resto da pergunta, vocês lembram? Se você sempre quis ser mãe. Mas baseado nisso era uma outra pergunta. Você estava falando da sua mãe, de perdão e tal. Porque tinha todo um raciocínio, entendeu? Eu não tô bem. E tem o negócio do mãe real, né? Que a gente fala, gente, que loucura. Que eu perdi era tão bom. Desculpa. Não era da sua mãe que você estava falando? Não, sim, então, por isso que era todo... primeiro você queria ser mãe e se teve... Não lembro. Já vem. Eu já vem. Eu tinha um negócio para falar desse negócio do perdão, que eu acho que é muito legal. Que você falou, eu acho que essa questão da mãe, da gente, eu senti exatamente como você. Quando meus filhos nasceram, eu comecei a entender melhor minha mãe. E eu tenho uma sensação, assim, e você vai ver, o tempo vai passando, parece que a gente vai perdoando mais coisas e as coisas vão ficando mais leves. E eu tenho a sensação, assim, que perdoar elas é também perdoar a gente. Sim. Sabe? Porque se a gente não perdoa, assim, as coisas... Lógico que tem casos e casos, né, gente? Não é tudo, mas assim... Se a gente não consegue ter esse lugar de perdão delas, eu acho que a gente se cobra também a perfeição. Porque a gente perdoar elas é entender isso. Que elas são humanas, que elas tinham, né... Em alguma época que a gente tem alguma dor, alguma questão, alguma ausência... Elas estavam fazendo o corre delas, a vida delas. E eu acho que a gente entrar nesse lugar e entender, a nossa maternidade fica mais leve. A gente consegue se perdoar mais, a gente sai desse lugar de perfeição, sabe? A minha pergunta era em cima disso. Né? Primeiro, se queriam ser mãe e se tinha essa relação com a mãe de vocês, de um julgamento, né? Se tinha um julgamento com a sua mãe, tipo, de uma personalidade, de uma escolha, de uma falta delas, que tivesse interferido nesse processo, assim, de vocês, da maternidade de vocês. Posso falar? Então, para mim, a minha mãe ela era professora, trabalhou a vida inteira. E eu lembro que eu morava num condomínio, e era um condomínio assim, de 34 casas, era super pequenininho. Então as portas ficavam todas abertas, a gente conhecia todo mundo. E tinham muitas mães que ficavam, né, que não trabalhavam. E a minha mãe trabalhava o dia inteiro na escola. E eu tinha isso com ela. Nossa, minha mãe trabalha muito, queria a minha mãe mais perto. E não é nem assim que ela trabalhava muito, né? Porque o horário de escola, às vezes ela não dava aula de manhã e tal. E aí, quando eu me tornei mãe, né? Quando eu sou fonoaudióloga de formação, trabalhei até os 9 meses, aí eu falei assim, eu não vou mais trabalhar agora. Graças a Deus, tinha condição de fazer essa escolha, né? Tem muita gente que não tem, mas... Não, agora eu não vou trabalhar. E a minha mãe falou assim pra mim, Thaís, calma, espera, não decide, sabe? Não fecha nada agora, espera.
E foi a minha maior questão, assim, eu fiquei lutando contra isso, sabe? Eu fiquei assim, eu via que eu precisava não vou fazer igual. de outra... E fiz, e é muito bom pra mim. Então, foi esse lugar, assim, acho que eu perdoei ela, que eu entendi que pra mim também era muito importante. Eu não ia dar conta de só fazer aquilo, sabe? De só ser mãe. Eu precisava ser outras E em que várias momento coisas. a maternidade entrou no seu trabalho, né, também? Porque daí quando foi isso? Qual foi o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro aí? Então, eu voltei a atuar, eu voltei para fonoaudiologia, atender crianças que eu amo e tudo, faço isso até hoje. Mas aí, eu lembro que quando o Matheus era bem pequenininho, 15 anos atrás, eu ia no parquinho, assim, do prédio e eu era a única mãe. Só tinha Ele tá com um monte 15? de babá. Ele tá com 15. E aí, às vezes, quando descia alguma mãe, sabe quando você tenta falar alguma coisa, assim? E sempre era assim, não, o meu, eu falava, gente, eu sou ET mesmo. A gente fala muito disso aqui, né? O quanto mães mentem entre si. Gente, eu me sentia um ET. O quanto isso acontece, né? Imagina 15 anos atrás. 15 anos atrás, as pessoas não falavam nada. Eu falava assim, não, gente, eu sou ET, eu devo estar com algum problema. E aí, o Matheus, quando o Matheus foi para a escolinha, ele foi com 1 ano e meio para a escolinha. Eu comecei a fazer, aí aumenta, né, o número de mulheres e tal. E aí, assim, eu fiz 2 amigas, assim, que são grandes amigas minhas até hoje, assim, são irmãs. E que a gente ia tomar um café, eu lembro, toda terça-feira a gente tomava café. E a gente falava as verdades. Eu falava, gente, eu não acredito que vocês estão falando isso, sabe? Eu esperava, assim, terça-feira, o horário do café, sabe? E aí uma delas falou assim, eu falei, gente, todo mundo, a gente sente, todo mundo sente, por que a gente não fala, né? Por que as pessoas não falam sobre isso? Aí uma amiga minha falou, você escreve tão bem, por que você não começa a escrever? Eu falei, pô, vou começar a escrever. E então foi veio assim, daí. veio disso, veio dessa união de mães, assim, de falar a verdade. Das poucas que não mentiam. Ali o café ampliou, sabe? O café ali de nós 3 foi ampliando. E qual assim. foi que veio primeiro? O primeiro foi Mãe Fora da Caixa, o livro. Porque Thaís tem 3, né, gente? Quem não sabe, é o Mãe Fora da Caixa, depois... Depois eu lancei Mãe Recém-Nascida, que é bem específico para esse lugar. Vamos aproveitar aqui, mostrar para quem está assistindo e não só vendo. Aqui, ó, Mãe Fora da Caixa, que foi adaptado para o teatro, né? Saúde, Marida. Vai virar filme. Vai virar filme agora, super best-seller, maravilhoso. Depois, o Mãe Recém-Nascida e... Imagina na Adolescência, que agora eu já tenho 2 adolescentes. Muito legal. Você teve algum julgamento, né, dessa maternidade na sua mãe que te paralisava ou te dava medo? A minha mãe, quando eu era pequena, minha família, meus pais eram separados, eram os únicos separados. Então era uma coisa que eu falava, não quero ter filho porque eu não quero ser mãe solteira. E aí ficava muito brava com a minha mãe, dela ter se separado do meu pai, mas muito brava, muito, porque eu queria que minha família tivesse... Fosse igual às outras. Então foi assim, foi um processo para entender tudo isso, né, de que as pessoas se separam por vários motivos. Que bom que a minha mãe se separou, porque ela é uma pessoa muito mais feliz sem o meu pai. E aí tinha esse medo, assim, então eu trabalhei na terapia, essa questão, para entender que hoje tá tudo bem comigo e com o Rafa, mas pode ser que daqui a um tempo a gente se separe e que tá tudo bem. Inclusive, eu nem sei se já falei isso aqui ou se já falei na nossa intimidade, mas tem um negócio das nossas mães, né? A Thaís acabou de dar o exemplo da mãe dela já querendo encaminhar de alguma maneira. Vem delas e vem da gente também, né? Esse lugar. A minha mãe, ela super teve que abrir mão. Ela veio com meu pai para São Paulo, então ela abriu mão total do profissional dela. E 5 anos ela ficou totalmente dedicada a mim e ao meu irmão, assim. Meu pai também era o provedor, né? Então ela deixava ela com esse... podendo fazer essa escolha. E ela veio para um lugar que ela não conhecia ninguém, com 2 filhos, tipo, sei lá, minha diferença com meu irmão é 1 ano e meio, assim. E aí, quando eu engravidei da Cora, num primeiro momento ela já veio me contar como seria, na cabeça dela, que é o modelo dela, é o que funcionou para ela. E tem muito isso, né, da gente ter... A gente também fala muito aqui o que está na nossa mochilinha, né, para trocar e tal. Então ela veio me dizer que minha vida seria assim, seria assado, que agora eu não poderia fazer essa escolha, aquela outra escolha. E eu acho que eu já tinha trabalhado tantas coisas na análise antes, que eu já tinha me libertado e não quis nem ter aquele diálogo, sabe? Eu só falei, mas no meu coração eu já entendia que eu já tinha feito minhas escolhas e já queria conduzir aquilo
de uma maneira diferente. Estava grávida quando a gente teve essa conversa, que não seria nada daquilo, e até quase um querer pegá-la no colo, assim, tipo, se você abrir mão de tanto, queria te dar um abraço, sabe? Mas eu quero fazer diferente e tal. E aí, né, já que estamos aqui para falar de maternidade real, a gente não faz ideia de nada nesses achismos até o filho nascer, né? Tipo, qual foi a maior realidade, assim, maior coisa que, tipo, depois que nasceu, vocês tipo, caíram fichas, assim, tipo, nossa, maternar, isso aqui, eu não fazia a menor ideia. Sei lá, vem alguma coisa à cabeça de vocês aí? Acho que o meu maior choque foi chegar em casa com o bebê, assim, pega tira do carro, o bebê conforto. E agora, faz o quê? Como começa? Agora o que comigo, eu né? faço? Onde é que eu coloco essa pessoa? Assim, pelo amor de Deus. E é isso, né? Choro. Pra mim, acho que os primeiros meses são muito difíceis, assim. Eu chorava muito, assim, no começo, porque era bizarro, né? E aí, eu acho, assim, tenho a sensação que até hoje ainda não caiu a ficha que eu fiz, que eu tenho um filho. Eu acho que às vezes eu tenho impressão, eu olho pra ele e falo, te jogaram aqui na porta. Como é que Porque, pode? como é de ser meu filho? Você é meu filho. Eu juro por Deus, é uma coisa que também eu acho que não dá pra explicar. Que, né, que é aquele tipo, eu amo esse ser mais do que minha própria vida, pelo amor de Deus, mas eu assim, mas você é um ser estranho. Você é um ser estranho, você tá aqui na minha casa, você acabou de ser, eu juro, eu fico viajando. Tô aqui faz tempo, ó. Eu olho pra ele, eu falo, que coisa estranha, você é meu filho? Filho, não sei, é uma sensação muito estranha. É muito esquisito. Mas eu acho que sabe uma coisa que está relacionada ao que você falou, que respondendo a sua pergunta, que não foi para mim, mas enfim, aproveitando, eu acho que, óbvio, a gente não tem ideia de nada, mas assim, sabia que o puerpério era uma coisa muito difícil, que para mim, minha gravidez foi mais difícil do que o meu puerpério, sabia que a gravidez era um negócio difícil, não sabia que era tanto, que dava para ser, né, tão difícil, porque tem gente que não tem, mas eu acho que eu tive o primeiro choque, assim, o maior choque até aqui, foi da individualidade. Quando eu ouvi as mulheres falando a maternidade, você perde a sua individualidade, eu não entendi o que significava. Eu literalmente entendia como, putz, perde, né? Porque não dorme, não come, não vive, né? Você vira mãe e acabou sua vida porque você tem que cuidar de um ser. Entrava nesse lugar. Eu não entendia o que significava na real, que não é isso, coleguinhas universitárias. Você perde a sua identidade de ser humano. Você fala, sua autonomia. Sua autonomia, sua... liberdade. Então, não é num lugar da liberdade. Então, nossa, mas muito também. Sim, né? mas é num lugar assim, eu juro, eu lembro perfeitamente do dia, eu lembro do lugar que eu estava, no sofá da minha varanda, e eu falei assim, eu olhei pra mim e eu não sabia quem eu era. Eu fiquei assim, quem eu sou? Aquela, eu não sou. As roupas não aquilo, servem, eu não sou. Né? E é de identidade mesmo. Tipo, eu não sabia. A minha personalidade, que até então eu sabia, tipo assim, te falar absolutamente de onde eu vim, por que eu vim, pra onde eu quero ir, como que eu ia chegar lá, a minha personalidade baseada em quê? Porque eu me enxerguei com um vazio. Eu era só um vazio, assim, tipo, eu perdi literalmente a minha individualidade. O meu ser, Tayla, eu fiquei assim. E foi aonde no meu puerpério, já mais pra frente, né, enfim, foi o único momento que eu fiquei arrasada no meu puerpério. Porque meu puerpério, graças a Deus, pela minha referência da gravidez de dores e sofrimento, eu tive um puerpério muito tranquilo. Porque acho que você fala, pra onde eu vou agora? E teve um momento que eu falei assim, que vazio é esse ser humano que que ao mesmo tempo é duas coisas completamente diferentes. O ser Tayla estava completamente vazio. Sim. E nesse lugar eu fiquei muito arrasada, muito arrasada. E vocês não têm uma sensação na cabeça, assim? Tipo assim, eu tenho uma sensação assim, na cabeça, parece que a cabeça não dá espaço. Você não tem espaço pra outra coisa. Não. Tipo, a cabeça tá preenchida com isso. Se você colocar mais alguma coisa, vai explodir. Você quer pensar em alguma outra coisa, mas aí tem a coisa do filho que você tem que pensar mais. E aí você vai colocando de lado, assim. Acho que esse é um exercício que é difícil, né? Você conseguir ir trazendo as coisas que fazem parte da sua identidade, mas na medida de também não deixar outra parte, mas assim, no começo é isso, é uma cabeça preenchida. Sem desejos, sem vontades, sem sonhos, era um vazio.
Era Não tipo dá- assim, não Mas tenho você nada sabe- mais aqui, só uma teta cheia de leite que eu tenho que correr ali e amamentar. E que tá todo mundo fazendo 1000 coisas e a única coisa que a gente faz é amamentar, trocar a fralda, levantar. A única coisa não, né? Que Não, coisa para muita coisa, mas é que eu tinha muito essa sensação, assim. É só, de, é só, nossa, eu vou fazer isso pra tá todo sempre. todo mundo fazendo 1 milhão de coisas e eu tô aqui, sentada no sofá, amamentando, trocando fralda. É isso, minha Mas vida vai ser pra sempre assim. Mas você sabe que essa sensação que você está falando, que é do começo, assim, do baby blues e tal, na verdade é saudável, assim, é ruim, eu entendo o que você está falando. Eu estou fazendo uma formação em psicanálise, em um Winnicott. E ele é um psicanalista e pediatra inglês e tal, viveu já há muitos anos atrás, e ele estudava essa relação da mãe e do bebê. Então tem umas coisas que ele fala que são muito maravilhosas, que nesse começo, assim, o normal é isso, assim, o normal é você não se sentir nada, porque você e o bebê meio que são a mesma coisa. Simbiose, né? Exato. Mas e dói, né? Dói muito, e é um lugar, assim, que ele fala que se não fosse uma grávida e uma puérpera, era considerado uma doença. E a gente tem que ter ele fala, a mulher tem que ser saudável para conseguir entrar nisso, porque é muito importante entrar nisso. Porque quem não entra nisso, e isso tem muita relação também agora com essa questão, eu acho, muito forte de amamentação e de parto, porque assim, o meu filho nasceu 15 anos atrás, né? Era muito diferente. Eu entendo, gente, eu amamentei meus filhos até 1 ano e 3 meses. Eu super entendo essa questão do parto, de ser importante falar do parto normal, ser importante divulgar a amamentação, só que eu acho que tá uma coisa tão, às vezes, nesse lugar extremista, que a mulher, eu estava conversando com uma enfermeira da Casa de Saúde. Cocô do cavalo do bandido por não ter conseguido, E aí, né? ela fica nesse lugar mecânico, eu tenho que amamentar, eu tenho que conseguir o parto normal. E essa coisa que é da nossa natureza, que chama preocupação materna primária, a mulher não consegue fazer, porque ela está na dor que ela não conseguiu ter o parto normal, ela tá na dor que ela não está amamentando. Então, assim, a amamentação, o parto normal, eles são importantes, né? Se acontecer, que maravilha, mas eles são detalhes, porque o mais importante é isso, é essa coisa da mulher estar se sentindo assim, ela e o bebê só ali, esse começo, que é assim para todo mundo, sabe? E é muito ruim, foi total o que mais foi difícil para mim, essa coisa do baby blues. Eu lembro que hoje vocês leem sobre isso, gente, na minha época. Eu lembro que eu liguei para o meu médico, eu falei assim, doutor Paulo, eu tô com um negócio, assim, eu tô chorando à noite. Isso tem um negocinho de blues aí. Eu falei, que negocinho de blues? Eu falei, me fala mais sobre isso. Tipo, ninguém falava, era colocado embaixo do tapete. Por quê? Porque gera dor, porque é desconfortável, mas é o natural, é o saudável. Então, por que não falar sobre isso? Isso foi uma das demandas, assim, de eu começar a escrever também, porque eu falava, gente, ninguém fala das coisas. Dói, né? E também, assim, mesmo sabendo, na hora que a gente vive, né, como a dor do parto, a gente nunca pariu antes, né, como é que a gente vai saber? Eu compartilho um pouco, eu tive um parto relativamente rápido também, então eu não tinha ideia, e eu achava que ia ser uma dor, e no meu parto eu não senti muita dor. Eu só senti mesmo no expulsivo. Então, eu fui até 10 achando que... enfim, demorou até fazer o primeiro toque. Eu tava, tipo... 10 de dilatação, tá? Eu tava... Porque eu já ia estar pensando em casa até as 10 Não, horas. Eu tava dilatando 3, 4 a cada 40 minutos, 1 hora, assim. Então, era muita coisa, era muito rápido. Só que, se ninguém vier tocar... Se ninguém... Né, a gente não sabe, a gente não tem noção que dor é essa. E o blues... tá bom, o blues, são os hormônios. Que memória eu tinha de hormônio na minha cabeça? Eu tinha uma TPM que eu nunca tive. Então, tá bom, blues, não, eu sou ótima, pensava eu, né? Antes, eu falei, não, eu sou maravilhosa, minha cabeça é perfeita, maravilhosa, eu nunca tive nada disso, essas coisas de cabeça, eu falei, não, isso pra mim vai ser de ler. E se eu tiver normal, né, hormônio, eu vou saber que é hormônio. Assim, eu já, cena de novela, eu lembro de muito simbólico pra mim, eu com muita dor na amamentação, eu tava de fralda, de peito de fora, o Guto, dele olhar pra mim, cabelo sujo, tipo, com os peitos sangrando, usando fralda e tal, e eu pedi pra ele massagear, que eu ia ter que enfrentar uma amamentação numa fase que tava muito difícil pra minha amamentação. E ele me fazer um elogio ali, numa declaração, ele me enxergar como mulher. E olha que engraçado, mandei fazer um espelho em cima do trocador da Cora, pra eu não deixar de me enxergar. Aquela prevenindo, achando que tem o controle. Não, se eu esquecer, esse espelho tá aqui na minha frente, pra eu olhar pra ele e lembrar.
nunca tinha nem olhado, acho que a Coralie devia ter, sei lá, tô chutando uns 4 dias, ainda não tinha olhado para ele. Nesse momento que ele me lembrou, né, ele me enxergou a mulher dele ali, não só aquela mãe afundada naquele puerpério, né, subterrada naquele puerpério. Eu me olhei e comecei a chorar como se tivesse, juro, morrido alguém, assim, chorava, tipo, de escorrer o nariz. Eu falei, mas assim, você tá sentindo isso tudo, me vendo desse jeito? E ele falou, fico até arrepiada até hoje, falou, principalmente assim. E aquilo foi tão importante para mim, e era um choro num lugar nunca acessado antes. O blues para mim veio para abrir caixinhas que acho que eu nunca tinha aberto antes. Eu nem sabia que eu tinha essas caixinhas assim dentro de mim. E a gente sabia que o blues existia, eu tinha o conhecimento, mas se não tivesse. E ainda assim a minha sensação, a mesma era, né? Tipo, com aquele serzinho na sua casa, como é que vai ser... olhar para minha casa era meio estranho nos primeiros dias. Então, como é que esse serzinho vai existir aqui? Que espaços ela vai caber? Calma aí, aqui que eu deitava para ver um filme com o pé pro alto, não vai, tem um Moisés aqui agora. Como é que vai ser? E aí, dei exemplo de um choro, mas foram milhares, horas de olhar para ela e sentir uma coisa inacreditável, e horas de desespero, de cansaço, de dor, de medo, de tudo. De falar, será que vai passar alguma hora? Eu questionava, falei, será que agora eu sou isso? Será que agora eu existo com esse buraco? Será que ser mãe, isso está incluído no pacote? Será que... E eu acho que vem muito também do luto, isso que a Tayla estava falando, de fechar a gente vai falar muito disso, né, no puerpério, a gente vai se reunir aqui com outras mulheres para falar só sobre isso no puerpério, mas isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque de fato você fecha um livrinho e guarda para abrir um novo e recomeçar. Nossa, eu lembro de uma amiga minha, até foi a Fê Rodrigues que falou disso, mas é sobre isso mesmo, você vai fechar um livro e vai abrir outro. Eu falei, eu demorei muito, lutei muito para escrever esse livro. Você não tem ideia, eu não quero fechar esse livro, não é opcional fechar esse livro para mim. Aí ela falou, daqui a pouco a gente conversa. Aqui falando da maternidade real, porque eu lembrei de alguns pontos que me invadiram no meu Instagram. As poucas vezes que eu abri a caixinha de pergunta, 80% das perguntas que eu recebi era sobre a amamentação. E não era sobre a amamentação no gênero, você conseguiu amamentar? Ou como tá sendo, seu bico rachou? Era só assim, você dá fórmula? Era, você complementa? O que você acha de complementar? Era claramente mulheres desesperadas. Era assim, juro, das 80, era 60% diretamente relacionado à complementação, enfim, mães que não estavam por algum motivo, né? A gente sabe... Assim, em 2022 é inquestionável a importância do leite materno, o que o leite materno faz para esse bebê, enfim, é inquestionável, mas de mães que claramente não estavam conseguindo amamentar por algum motivo e desesperadas para ouvir de alguém. Envergonhadas, né? Cara, sim, eu complemento. Por exemplo, e eu me sentia assim, caralho, como que eu vou responder essas mães? Por quê? Sim, eu complemento desde que ele nasceu. Meu neném nasceu com 33 semanas e toda vez que alguém me pergunta, eu preciso explicar por que eu complemento dentro de mim. Tipo, dentro de mim eu falo, não, complemento. Tipo, pessoas que não me interessam te dar uma justificativa, mas o julgamento já da minha cabeça, tipo, nossa, ela dá leite. Nossa, que mãe! A sua mochilinha, né? Igual a nossa diretora aqui tem que explicar porque que ela amamenta até os 4, né? 2 ao mesmo tempo. Então, ou tá muito velho para amamentar, ou tá muito novo para complementar, ou são 1000, né? A cama compartilhada, que é a nossa abertura, né? Por que a gente tem que se explicar? E é isso, assim, eu ficava... Será que eu respondo? Acho que eu vou pular não vou entrar nessa polêmica. Não vou falar. E assim, eu que... Enfim, acho que me considero uma pessoa que não tem tanto medo nesse lugar, mas eu ficava, caramba, o que eu faço? O que eu valia? A necessidade de qualquer pessoa que me trombasse, não, você amamentou, de eu explicar. Ou mentia, eu falava, eu amamentei exclusivo, quando perguntava. Ou, tipo, que eu nem conhecia, trombou comigo no posto de gasolina, entendeu? Ou eu falava, tinha que explicar, não, eu complemento desde que nasceu, porque nasceu com 33 semanas, pesou 1,8 kg, eu tive que complementar, não sei o que, né? Tipo, eu tinha que explicar por causa desse julgamento de se você não amamentar, você é menos mãe. Julgamento, ou às vezes
só uma mãe desesperada procurando acolhimento, né? Pode ser uma julgando ou pode ser uma só, pelo amor de Deus, me faça sentir menos sozinha. Sim, que era o que eu sentia dessas mães no meu Instagram pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, assim, tipo... Vocês sentiram precisando explicar alguma coisa, até para um desconhecido? Eu tenho que explicar Fora muito o parto, né, que você já é foda, porque o meu parto foi uma coisa que eu não gostei de parir no carro, eu não queria. Então, eu não falei sobre o meu parto durante um tempo, assim, porque eu falava, que raiva, não queria que fosse desse jeito. E aí, hoje em dia, já não, eu tenho uma outra relação, já aceito mais o meu parto. E é isso, as pessoas ficam curiosas, né? Mas como é que foi? Não sei o que. E eu não queria falar, tipo, gente... E a gente começou perguntando. Não, mas eu vou me dizer. Mas eu vi que ela postou esses dias. Eu postei esses dias. Sigo, hoje em dia, eu lido de um ano depois, eu tenho muito carinho pela forma como foi o meu parto. Foi do jeito que tinha que ser. Mas ali na hora, essa coisa de você idealizar absolutamente tudo na maternidade, a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser até chegar na nossa casa, é uma merda, né? É a pior merda da vida. Mas uma coisa que eu tenho que explicar é a cama compartilhada. E eu faço cama compartilhada para poder dormir. Eu não vou ficar levantando para poder amamentar. Não vou. Então ela dorme lá na minha cama e paciência. Ah, mas isso é momento com seu marido. Meu irmão, sala, cozinha, banheiro, escritório. Não é esse o problema, não né? É esse o problema. Mas eu preciso descansar. E é a cama compartilhada que... Aí hoje em dia eu coloquei o colchão da cama dela do lado da minha cama, que a minha cama é muito baixinha. Aí ela dorme no colchão dela, ela sobe sozinha na cama. Mama e eu já durmo com o peito de fora, mama e desce pra cama dela. Muito, muito bonitinha. Às vezes eu quero que ela fique mais e ela tipo, não, obrigada, não, só sai, queria meu leitinho. E desce. Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a cama compartilhada, acho que muito porque acha que a gente tem que estar meio que à disposição do nosso companheiro. E assim, claro, que absurdo seu marido. Seu marido? Falou, oi, e a mãe? Eu amo que tem isso a Mia até na peça, ela até brinca com você, né? Que você fala do tempo que a mulher tá liberada pra transar depois do Mas não resguardo sou eu, é a Cláudia, porque a autora da peça, assim, inspirado no meu livro, a gente conversou muito. Eu mas conheci a Cláudia, ela, você acredita? 2 dias depois que eu falei com você, no Rio. A Cláudia, ela é muito maravilhosa, ela é muito minha amiga. E a Cláudia namora. Ela namora. Não, e a Mia é maravilhosa. Aí tem um momento da peça que ela fala assim, não... E aí ela começa a falar do tempo como é que ela fala? Você já pode transar, você já tá liberado pra transar. Não, porque transava, tipo, duas vezes por mês. Semana. Não, era 2 vezes por semana. Ela fala 2 vezes por semana. Uma quantidade tranquila, 2 vezes por semana. Ela fala, calma. Ela falou, a autora dessa peça com certeza namora e não tem filhos. Não é casada. Não é casada. Uma outra coisa desses julgamentos, né, que é a história do parto. De novo, só para concluir o meu raciocínio. É um outro lugar que toda vez que me perguntam, eu me sinto mal por esse, não é nem só pelo julgamento ou não julgamento, mas assim, por ter esse lugar de que se você não pariu vaginal, legal que você pariu, mas assim... Não é a mesma coisa. Porque você também tinha não essa foi expectativa, né? Você queria muito também. Mas é o que eu já falei aqui, era um queria muito mais colocado por só é muito foda do que se for vaginal. Sim. Se não for, não é tão foda. Mas é por isso que eu tô falando, que eu acho muito isso, assim, porque eu tiro da minha experiência. Eu tive muito essa coisa da expectativa, eu queria ter um parto normal, não tive. Mas não tinha esse peso, gente. De verdade, não tinha esse peso. Eu acho que eu sentiria esse peso se fosse... Então, hoje, é muito focado nisso, cara. É como se maternar fosse... eu me senti menos potente e menos foda de contar essa história, porque não foi... E detalhe, eu tive síndrome HELP, eu entrei no centro cirúrgico com CTI esperando que talvez eu morresse. Mesmo assim, primeiro, eu tenho necessidade de explicar, não, eu não parei porque eu parei de 33, porque eu tive uma síndrome HELP, porque eu quase morri. Eu tenho uma necessidade de explicar. E no meu mais íntimo, eu senti que não foi tão foda, que eu queria engravidar de novo e parei de novo natural. Sim, existe a vontade da vivência de alguns relatos que são maravilhosos, de amigas minhas que falaram, foi muito massa. E que foi mesmo muito massa para essas mulheres, porque foi tranquilo e foi possível, e foi... Tem uma amiga minha que pariu em casa. Não queria parir em casa, não, tava tranquilo no hospital. Mas enfim, que foi lindo, que fluiu, que não...
enfim. Então, obviamente, por ter ouvido essas experiências, existe esse lugar e de que, caramba, queria viver isso, mas eu sei, no meu íntimo, que é muito mais, porque foi colocado na minha cabeça que se não fosse dessa forma, não é tão legal, você não é tão foda. Você não conseguiu? Né? Não é tão foda, entendeu? E que tipo, amor, repetindo uma coisa que eu já falei aqui, infelizmente a gente acaba repetindo, depois de que eu passei na minha gravidez, que foi os piores dias da minha vida, cada hora foi terrível, depois que eu pari, mesmo tendo o que foi me acalmando e me, assim, lembra o que você passou na gravidez? Eu ficava muito repetindo isso. Você lembra tudo que você passou nessa gravidez? Você lembra tudo que você passou nessa gravidez? E foi nesse lugar que eu fui entrando num processo de cura, que ainda não está, né, 100% curado, como vocês podem ver, mas que não me levou para um buraco também, sabe? Porque era tipo, caramba, eu gerei uma vida dentro de mim. Eu gerei uma vida dentro de mim e foram dias muito difíceis, muito, muito, muito difíceis, cada dia, cada hora. Então, assim, eu não vou deixar as pessoas tirarem isso, porque assim, eu já fui mãe pra caralho, assim, eu já não preciso fazer mais nada aqui. Eu só gerei, eu já sou mãe pra caralho, assim, que o que eu passei já... Mas mesmo assim, bate por esse julgamento externo, por coisas que são colocadas na nossa goela abaixo, né? Porque as pessoas já vêm perguntando, mas... como é que foi seu parto? É só isso. Como é que foi seu parto? Ou, esse momento... Não é você tá bem? O nenê tá bem? Como que você tá sentindo? Mas você complementou, mas como é que você oferta esse leite? Que leite é? É livre demanda? Na colherzinha? Ai, gente, mas isso é muito chato, vai. Ai, que chatice. E na vida real, vocês já se acabaram se envolvendo em muitas discussões para se defender? Ai, não, porque foi o que a gente falou no começo, assim, de eu não permiti. Então, assim, eu não vou... Eu fiz escolhas, escolhi lutar algumas batalhas e eu tô lidando com elas, assim, eu não vou ficar discutindo... Cara, principalmente na internet, assim, eu não vou, porque o que é real? Quem é que define o que é real? Como é que você... Como é que você pode falar? Pra você, não pode é ser real. pra ela, não é pra ela. Não é. Definitivamente teve um dia que uma menina me mandou assim, de tipo, o seu puerpério já passou, né? Porque você tá aí maquiada, tá arrumada. Quem te disse? Cara, mas eu quis me arrumar, porque assim, eu estou de pijama o dia inteiro, meu leite tá vazando, minha filha tá chorando, meu marido tá trabalhando. Então não existe estar no puerpério... Isso aqui não é real? Amor, não existe estar no puerpério maquiada? Não existe? Eu tava fazendo uma campanha dentro da minha casa, meu neném tinha nem sei quanto tempo, mas muito pouco, e eu tenho uma empresa, sou empreendedora, eu tenho uma marca de roupa, e eu falei, cara, o que eu faço com tudo atrasado? O neném nasceu numa época que não era pra nascer, nasceu 33 semanas. E eu falei, vou fazer umas fotos aqui em casa que eu consigo ter o controle. Minha sócia cuidando, não sei o quê. Eu tô com o neném aqui amamentando dentro da minha casa, né? Marca aqui dentro da minha casa, faz umas fotos aqui dentro da minha casa. Eu tô aqui olhando, amamentando meu neném. No meio do processo, eu falei, vou fazer uma foto. Meu maquiador que sempre me maquia lá, o Gabi, falou, deixa de... Eu assim, né, olheira, descabelado, tinha dias que eu tinha parido. E ele falou, deixa, vem aqui fazer... E eu aqui, né, nem amamentando aqui no meu peito, ele fazia minha maquiagem dentro da minha casa. E aí ele fez que também é meu amigo, o Fagner falou, vou fazer um clique seu, vamos fazer um clique bem lindo amamentando. E eu fiz. Meu neném tinha 33 semanas, 34, sei lá, ele tinha 15 dias que eu tinha parido. E ele era uma coisinha, eu faço uma foto segurando um neném com uma mão amamentando. Amor, eu fui, tipo, julgada por uma mãe que falou que de serviço. Essa mãe maquiada, magra, que é a minha genética, desculpa por isso, me perdoa. É porque eu tinha parido de 33 semanas, no caso de uma síndrome HELP, no caso que eu quase morri. Então, eu não tive o último boom também de ganhar mais, que geralmente se ganha muito, né? Se incha muito, se ganha muito peso das 33 às 40, que eu não passei por um motivo de saúde. E eu fiz, pra ela, eu fui um desserviço de postar uma foto no meu máximo do meu puerpério, tendo passado por tudo que eu passei, meu neném sobrevivido, porque era quase certo de que ele não ia nascer vivo, e fazer uma foto linda, que eu amo, celebrando ali aquele momento de amamentação. Então, assim, é uma loucura. É muita loucura. E mesmo a gente ainda quer, a gente conversando sobre isso tudo aqui, né? A gente falou, bom, como é que vai ser, né? A gente vai se enfeitar para estar lá? A gente não vai? A gente falou, acho que a gente não deve. A gente chegou a ter essa conversa. Acho que a gente não deve, porque a gente vai estar falando de... A gente temas quer difíceis. Desromantizar a maternidade, temas difíceis. Tá, mas por que isso implica em...
gente não se enfeitar para trabalhar. A gente trabalha com isso, a gente sempre se arrumou. Sim. Eu, assim, até hoje, a Cora tem 10 meses, assim, eu ainda não sirvo em quase nada do meu armário, porque a emoção que veio, que calça nenhuma sobe, assim. Agora acho que agora as larguinhas estão já subindo. Eu tenho uma estrutura grande, disfarço bem. E aqui a produção tá, tipo, tudo 2 números maiores. E foi uma sensação maravilhosa, porque você voltar, e não é nem só as roupas do meu armário não me servem mais, mas também é uma coisa da identidade, de eu nem saber mais se aquilo tem a ver com você. Usar, quem era essa... Eu olho umas peças, principalmente agora eu parei de amamentar, mas quando eu tava amamentando, eu olhava para os tops, eu falava... Como que meu peito já coube aqui em algum momento da minha vida? Porque parece que só cabe no mamilo. E nós duas, assim, né? A gente, milhares de medos e responsabilidades que a gente sentiu e ainda sente, né? Em fazer isso aqui, né? Quando a gente se propôs a estar aqui, fazer e levantar essas conversas, era muito desse jogo. A gente tem medo também, né? De ser mal interpretada, porque a nossa intenção é a melhor de todas. E, inclusive, a gente chegou a pensar seriamente do tipo, não vamos ter maquiador, não vamos fazer o figurino da mãe, porque que se você pega aqui a gente qualquer hora, sem ser no gravando, é moletões. Todo mundo aí pode falar, moletom e meia, porque nem o sapato a gente fica no pé. E aí a gente conversou e falou, mas por quê? Por que não celebrar esse encontro com mulheres que a gente admira? E eu não imaginava que, do mesmo jeito que, né, o olho do meu companheiro naquele puerpério, eu só de fralda, voltar a ter um olhar de fora, né, das pessoas que trabalham com a gente aqui. Então, uma roupa que não é nossa, né, tipo uma maquiagem que tem alguém ali te ajudando. Enfim, no nosso primeiro dia de gravação, foi a primeira febre que minha filha teve. Olha que loucura. Eu nunca me ausentei, fiquei longe dela, né? E a gente chega aqui de 7 da manhã e vai embora às 6 da tarde. Então, era o meu primeiro dia, a noite anterior de eu começar a gravar o 1001, ela bateu 39 de febre até 2 da manhã. 10 meses. Acho que até eu ouço muito também, um monte de gente falando, nossa, mas você já chegou até aí, o que também não diminui a minha dor, né? Mas como se... Mas sim, ela nunca tinha tido. E aí, eu cheguei aqui, eu vim virada os 2 primeiros dias, porque ela só dormia sentada, né? Se a gente está falando de maternidade real aqui, na cadeira de amamentação, porque ela estava tão congestionada que ela não respirava e não dava pra... Aí eu cheguei, era um olho fundo, era uma vontade de ficar encolhidinha, tipo... E me fortaleceu tanto, sabe? Ter essas pessoas tipo, ser enfeitada. Eu não seria capaz de me enfeitar naquele nosso primeiro dia, fora toda a nossa expectativa e tal. E a gente ainda tem que se sentir culpada como você, porque se arrumou no seu puerpério, né? Tayla, quando um amigo quis dar um afeto e presentear com um clique enquanto ela estava tirando força, sei lá da onde, para trabalhar naquele momento, e quem está de fora não faz a menor ideia, e com certeza a Thaís também passou. A gente tem que justificar, né? Que loucura! A gente tem que justificar tudo. A gente tem que se explicar em tudo, assim, tipo... Isso é muito louco. E eu acho que é você que vem do futuro, 17 anos, né? Ele tem 15. 15 anos. Você segue se justificando para as pessoas? Ah, eu acho que bem menos. Bem menos, né? Bem menos. Mas essa justificativa, às vezes, é pra gente também, né? Às vezes a gente fica... Às vezes é mais pra gente É mais pra gente. A gente fica se cobrando o tempo inteiro e é muito... Sim, culpas... Acho que existem justificativas pra gente para com a nossa referência das mães. Sim. Não quero fazer igual isso aqui, não quero aquilo ali, nananã, que são nossa mochilinha, mas tem muito desse julgamento. Muito. Porque vem do de fora. Muito. Né? Vendo de fora... E eu acho que o começo é mais ainda, né? Porque sempre tem alguém pra falar que você tá fazendo errado, que você não olha só, sabe. se você engordou demais, puta que pariu, tu engordou demais. Sim. Nossa, tá gordo, não perdeu. Se você emagreceu, se você perdeu rápido, e fez lipoaspiração na mesa na mesa da cesárea, puxou a barriga. Exato. Se você amamentou se você amamenta até os 4 anos, como a gente tem a nossa diretora aqui, nossa, que absurdo. Se você não coloca pra nada, se não coloca pra rotar, você é julgada, essa mãe né? carente. Se você não consegue amamentar, nossa, você não foi. Se você abrir mão do seu trabalho, você esqueceu de você. Se você vai trabalhar, porque você nossa, mas já abandona a criança.
Não vai, Nunca vai estar bom. Nunca vai. Por isso que é melhor a gente fazer do nosso jeito. Exato. Gente, eu não tinha ideia de que era assim. Tem que estar bom. Eu acho que é cair a ficha de que tem que estar bom pra gente, tem que estar bom pra essa mãe. A nossa realidade é essa aqui. É o que eu tenho para oferecer para vocês que me seguem, é isso. O que acontece na minha casa é isso aqui. E é um recorte muito pequeno. Então, assim, não me venha com régua para dizer que o que eu vivo não é real, tá ligado? Já se arrependeu de ter postado alguma coisa? Porque eu sei que Tayla... Eu posto bem pouco. Essa foto... Nossa, amor, eu queria ter usado ela no programa. Eu uso ela em matérias, eu uso ela eternamente. Pra mim é uma das fotos mais... Ela e a outra que eu fiz no mesmo dia, porém a outra eu não fui julgada só porque eu tô segurando com os... que a minha barriga não está à mostra e eu estou segurando com os 2 braços, porque eu tô sentada e seguro com os 2 braços, mesmo dia, mesma forma. A outra era tipo, enfim, maravilhosa, nossa. Então, mas realmente são os 2 retratos deste momento único e é o único momento que me maquiaram para fazer uma foto com meu neném, né? Então são as fotos mais lindas, assim, pra mim. E tá lá e eu uso repetidamente, assim, versões dela na minha vida, assim. Você se arrependeu de ter postado alguma coisa? Júlia, posto assim, eu tento postar bem pouco, justamente porque essa régua me incomoda muito, porque eu acho que não tem, sabe, não existe o que é irreal. Como é que você vai virar para, sei lá, deixei minha filha com uma babá e ela já não é mais tão real assim? Porque você deixou a sua filha com uma babá. Então eu tenho que estar na minha casa, porque eu escolhi, o primeiro ano da Cecília, cuidar exclusivamente dela. E agora eu coloquei ela numa escola. Porque a escola não precisa, o bebê não precisa de escola, quem precisa é a mãe, de fato, eu que preciso. Mas assim, isso não me faz menos mãe. Porque se a minha filha não estivesse na escola, eu não estaria aqui, eu teria que estar na minha casa cuidando dela. Então assim, gente, menos, sabe? Bem menos, porque cada um tem a sua realidade e você não deve ficar com essa régua querendo dizer o que é e o que não é. E pra vocês não é muito chocante, porque também foi... Primeiro que eu só descobri esse julgamento absurdo em cima das mães, depois que me tornei mãe. Eu não participava deste mundo, né, que é um mundo paralelo. Mas um dos maiores choques... Aliás, o maior choque, além deste julgamento maternal, que é, tipo, muito gigantesco em absolutamente tudo, como a gente estava citando aqui, em todos os lugares, isso já foi um primeiro choque. Mas mais do que isso, foi entender que são todas mulheres e mães. Não, isso é chocante. Bizarro, mães julgam mãe. Muito chocante. Eu não consigo entender a matemática. A matemática não fecha na minha cabeça. Sim. Eu fico assim... Eu tô tão fodida quanto você, amiga. Vamos se abraçar, vamos se abraçar. pelo amor de Deus. Você sabe que uma vez eu postei uma foto, assim, nos stories, assim, falando de outras coisas, 0 de amamentação. E eu peguei umas fotos minhas antigas, inclusive que eu tenho poucas fotos antigas, a gente não tirava tanta foto igual hoje em dia. E aí era uma foto do Matheus tomando uma mamadeira, porque a partir dos 6 meses... naquela época não era tão falado essa coisa de amamentação, até quando. Olha lá, ela já se explicando. Olha lá, você tá vendo? 6 meses ela tava com a mamadeira... A partir dos 6 meses eu com a mamadeirinha aqui, dando pra ele, e pra mim foi uma libertação eu dar uma mamadeira de leite, porque eu falava assim, cara, eu posso, porque eu não tirava leite. Eu falava, cara, se ele toma uma mamadeira de leite, pensa, eu posso sair, eu posso fazer outras coisas, com, sei lá, 6, 7 meses. E aí eu postei essa foto e falaram assim, escreveram assim, tão pequena na mamadeira. Aí, cara, aí pra quê, né? Porque eu já tô num outro lugar, né? Aí eu fiz um post falando disso, peguei a foto da mamadeira, falaram que eu tava fazendo propaganda de mamadeira. Eu nunca fiz propaganda de mamadeira. Nem pode, né? É proibido. Proibido. Eu pus uma foto e isso, tão pequeno na mamadeira, escrevi um texto sobre isso. Cara, se eu, que já tenho filhos maiores, se chega isso pra mim, né, em um lugar assim de... Eu achar que eu preciso me explicar, imagina para quem tem bebezinho pequeno e tá dando mamadeira, imagina a dor. E eu sempre falo muito disso, sabe? Porque eu acho que é isso, é um massacre muito grande hoje em dia do tem que, ninguém tem que nada, você não tem que nada. Por muito você tempo... tem que é o que faz bem para você, é o que funciona para você. Porque a amamentação, para muitas mulheres, é incrível e maravilhoso, para mim foi assim, mas para muitas mulheres é um desconforto emocional terrível, que é inclusive pior se ela continuar, né, ali naquele... Sabe, você amamentar sem vontade, a gente não sabe o que aquela mulher passou, as questões que ela teve. Pós-parto, existe milhões de coisas onde a mãe fica ali, sim, né? E na maioria dos casos, essa mãe precisa voltar a trabalhar, né? Exato. Que no caso, você só tem 4 meses de licença.
Então, tem que amamentar. sendo que o direito da amamentação é até o 6º mês. Não fecha a então, conta. tipo, Não fecha, é difícil. Oi, mundo, tudo bem? Isso também. Tratamento exclusivo é indicado até o 6º, né? É. E há muitas mães, a grande maioria, jamais conseguiria, porque tem que voltar a trabalhar com 4 meses, às vezes antes, né? Dependendo de qual o seu... E não tem a estrutura para poder ficar ordenhando, igual armazenar leite, aí tem que vir com a fórmula, enfim, são tantas coisas. E aí quem vai falar que essa mulher não está fazendo uma coisa real, pelo amor de Deus? Aí que tá, é a realidade de cada mãe. Exato. É uma. Então, assim... Eu não vivo a mesma coisa que você, que a Júlia. O que a gente pode fazer é trocar figurinhas, né? Que Isso é é bom. acolher, né? Isso Trocar nessa ideia, Poder né? chorar, poder falar, puxa, minha filha não dormiu, sei lá, a Cecília não dorme direito faz 3 noites. Eu tenho uma amiga que tem um filho que é um mês mais novo, e ela tem mais um de 2 anos. E ela fala, calma que daqui a pouco vai ser o Beni. E é isso, gente. Vamos... Cara, pra quê, né? É tão mais fácil se abraçar. Vamos colar nas mães pra se Falar uma se palavra ajudar. que cura, não uma palavra que agride, né? Eu acho que é isso. Vou dar um dado aqui pra gente. Um estudo realizado em 28 países mostrou que 46% das mães brasileiras se sentem julgadas com frequência. Ou seja, metade, né, gente? Metade. E a média do Brasil fica atrás só da Índia, da Arábia Saudita e da Austrália. Ou seja, de acordo com essa pesquisa, entre os principais motivos que fazem as mulheres se sentirem culpadas estão o que elas deixam ou que proíbem o filho fazer e a forma como controlam os comportamentos das crianças. Bizarro, né? E posso Vocês ficam falar, surpresas eu acho que esse da gente número tá de, nesse e de novo, eu acho que ranking. esse número de 46% foi porque de novo algumas mulheres mentiram. É isso que eu ia falar. Algumas mulheres falaram, não me sinto julgada, porque assim, eu não conheço, eu tô plena. eu tô falando de algumas bolhas, né, não deixam de ser bolhas, mas né, não conheço nenhuma que fale. Vocês já se Nunca me viram? senti O seu julgada. filho sai sem meia, alguém vai passar pelo seu carrinho e vai falar lá, bota uma meia. Nossa, eu coloca deixo Vai, meu filho vai, sempre vai sem ficar meio meia agonia. onde eu vou. Inclusive, lembrei de uma cena. Eu não passando no meu condomínio com o neném sem meia e a vizinha falou. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo aqui, Eu tá tô tudo olhando bem. aqui. E sabe outra coisa que eu lembrei, eu tinha esquecido? Lembrei, tô ótima. Por várias vezes eu fiz um stories, alguma gracinha do Chico e apaguei porque tava de chupeta. Falei, não vou postar. A chupeta, esqueci. Tipo, não mais, né? Tipo, passou isso, Mas- já tá lá. mas fez, né? Senti também no começo. Falei, Também senti. vamos Demorei falar pra aqui, mostrar vamos- ela de chupeta, demorei. Era uma mistura de culpa também, né, de não estar sendo a mãe ideal, Sim. a mãe real, a mãe ideal. Idealizado pelos outros coleguinhas. Exatamente, mas também não querendo, de alguma maneira, estar estimulando uma coisa que eu não Normalizando. gostaria de ter feito. Mas, assim, no primeiro momento, enfiei sem nem vir. Assim, foi no hospital, ela teve que fazer a luzinha lá da icterícia, não sei o quê. Aí, quando eu vi ela peladinha, chorando, sozinha, sem eu poder encostar nela, ela ia ficar horas, um frio do cão, só de fraldinha. Eu falei, é agora. Né? Mas não pensei, sabe? Não tive esse tempo, eu só chupeta. E aí eu durante, sei lá, esperei pra nossa, mostrar os meus chuparam chupeta também. ela de Eu sou chupeta fã. e muito assim, era esses dois assim, mas acho que se você for falar, tá, se escolhe um motivo, a culpa ela ainda vinha mais até do que, né, de novo, aquela vaidade nossa mesmo, né, escondida aqui em algum lugar, porque também às vezes é sobre o bebê, às vezes é sobre a gente Com também, certeza. né? Tipo, da mãe que a gente desejaria ser, né? Eu tive E aí tem, mas é esse o contraponto, né? É a gente conseguir discernir a mãe que a gente gostaria de ser baseado em quê, né? Porque existe algo importante de você ter dentro de si, nessa construção dessa mãe, de valores, de escolhas, de milhares de coisas que realmente antes você não tem a menor noção e que isso eu acho que é uma construção, pelo menos para mim tem acontecido como uma construção dia após dia, eu ainda não sei de um monte de coisa que eu quero ser e que eu quero fazer, mas conseguir separar o lado da mãe que eu quero ser pelo que eu acredito, pura e exclusivamente pela minha mochilinha, e não pelos coleguinhas universitários que estão colocando goela abaixo o que é ser foda, né? Tipo, e a gente mistura esses dois, né? A gente vai, tipo,
confundindo às vezes, né? É muita informação o tempo inteiro, assim, chegando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso é o correto. O legume. Todo mundo fala, você tem que dar o legume inteiro pro seu filho, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero dar papinha. Eu não quero dar comida. Eu tenho medo de dar o negócio, o menino engasgar. Por enquanto vai ser, até de vez em quando, depois que eu cozinho o legume inteiro, que já tá derretendo, eu dou o legume inteiro, ele prova a batatinha, a cenourinha, não sei o que, só porque alguém tá me enfiando a goela abaixo que eu tenho que fazer isso, tá? Não é porque eu acho que tem que fazer isso. Mas eu faço, de vez em quando, até porque eu vejo a gracinha dele, ele gostou da cenoura, ele não gostou desse. Mas eu gosto e quero dar papinha, porque eu tenho medo dele engasgar. Mas não engasga. Não, e você outra tem que fazer coisa o que é confortável também. pra você. E aí, quantas vezes eu vou postar papinha e falar, e vem 359 mil pessoas falando, BMW. Não, e outra coisa também, quem é esse bebê? Tipo, sabe, eu acho que também é isso, olha, um caso meu, assim, o Tomás, meu filho mais novo. Meu filho ama papinha. Ele chupava dedo. E assim, ele já devia chupar na barriga, não era possível, era um negócio mas dizem que agora chupava na barriga. Não, era um mas negócio chupa na barriga, né? mas era um negócio surreal, assim, eu fiz tudo, gente. Eu colocava meinha, porque ele nasceu no frio, eu colocava a meinha ficava assim, molhar, ó, com assim, a forminha do dedo dele. Aí uma hora eu falei, cara, tá, ele chupa o dedo. E, sabe, tem umas coisas que a gente também tem que aceitar. Quem é aquele bebê? Às vezes a gente fica com umas noias de umas coisas que tem que ser. Eu também tive isso, que você falou da cama compartilhada, eu acabei fazendo, ele acabou, não era exatamente cama compartilhada, ele colocava para dormir no berço, mas à noite eu colocava na minha cama, porque eu lembro que uma vez eu fiquei uma hora com ele assim, ó, põe, acordou, tira. E aí eu tinha um reloginho, tinha uma luzinha, assim, era um reloginho para ver que horas que eram no meio da madrugada, sabe? Quantas horas a menos eu estava dormindo, porque eu estava ali. Aí eu vi, deu, sabe, 1h20, assim. A minha família é de Santos, aí eu lembro que eu falei para minha mãe no dia seguinte, mãe, eu fiquei 1h20. Thaís, dava para você ter chegado aqui. Para com isso. Coloque ele na sua cama. O que é importante vocês dois dormirem. Não importa onde. Vocês precisam estar bem. Vocês precisam estar bem. Essa mãe precisa estar bem. Essa voz que vem, pro bebê tá bem, essa mãe precisa estar bem. A máscara primeiro na gente, depois na criança. Que veio, isso aqui foi uma mãe, né? A avó, né? Sua mãe te dando um conselho. Mas nessa hora, essa voz que vem, essa pessoa que tem acesso a opinar naquele momento vulnerável. Então, essa mãe que não dormiu à noite, que está com um recém-nascido em casa. O poder dessa mãe de te ajudar ou te destruir. Essa pessoa, ela vem com uma arma muito potente para te ajudar, para te libertar. E eu lembro de vários momentos, assim, o soninho sempre foi a amamentação e o soninho. E olha aqui, tipo, agora, assim, a gente fala, né? Você vai comparar com o quê, né? Qual é o padrão? Sempre foram meus maiores desafios, assim, e de eu estar épocas em que ela tava, tipo, dormindo bem pra caceta, de alguém vir e acabar com o meu conforto emocional ali, porque né? fala alguma coisa. Porque fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, e épocas que ela tá, talvez, acordando, tendo muito mais despertares ali durante a noite, e se você tem, né, uma voz que te acolhe e tal, você fala, nossa, é isso. Eu lembro de ouvir a Fê Vasconcelos, que veio no nosso primeiro episódio aqui. E olha que loucura, no auge do puerpério, tá? Com um bebezinho de 1 mês, ela dividiu. Quem não assistiu esse episódio, assista, porque foi muito legal. E ela falou uma coisa assim, ela falou, você imagina esse serzinho num lugar novo, inseguro. E me tocou muito quando ela diz, eu sei o que ele... Eu já estive em lugares que eu me senti insegura. Eu já passei por isso muito na minha vida, trabalhos novos... de estar num ambiente novo. Você imagina, eu poder acolher e estar ali, eu falei, nossa, eu tô querendo fazer qualquer coisa diferente. Aquilo ali pra mim fez um trrr. Parece que mudou uma chave, assim. Eu falei, nossa, e até eu fui dormir na noite seguinte daquele dia, que foi minha segunda noite, de acordar a noite inteira com a Cora doente, né, que eu contei aqui que ela ficou doentinha na primeira, esperando ansiosa o próximo despertar dela, porque mudou várias... E é muito pra isso aqui, né? Até pra gente também, porque olha, me transformou, né? E me ressignificou. Que o despertar dela, eu fui num outro lugar, tipo, de acolher e trazer segurança e muito mais de, meu Deus, né? Então, muito isso da gente conseguir peneirar e ter clareza para escolher essas vozezinhas de botar pra cima ou botar pra baixo, porque...
Cuidado até com quem falar, né? Escolher mesmo, né? Fazer essa peneira da vida, de quem vai ter acesso ao seu íntimo, né? E numa fase que você... E ainda você tá segura, não sei o que, vem alguém que consegue, tipo... se você tivesse feito alguma coisa diferente, talvez ela já ia estar dormindo 12 horas ininterruptas Gente, pelo amor, que bebê é esse? E dormir, virar e nananana. Tá, se você tiver... Tem. Dizem que tem. Sim. A Cora começou a dormir 12 horas com... 4 meses ela dormia. O meu não... O meu não dorme mesmo. A minha não dorme. O meu nunca dormiu. Mas ela dormiu por ela, tá? Não foi uma coisa que eu... Mas durou ali, dos 4 aos 6. Foi um só, tipo, te peguei. Ela ficou e ela ia. Maravilhoso. Ela deixou de acordar 8 e passou a acordar 6, às vezes 5:30, 6, mas ela ia direto. Aí com 6 meses ela falou, agora eu vou mostrar pra minha mãe. Que ela achou que tava tudo certo. Tava tudo Que ela sob achou controle. que passou dessa fase no videogame, eu vou mostrar pra ela como é. Aí que vem... Enfim, aí que veio a insegurança. Mas durante todo esse meu processo, então, dos 6 aos 8 foi um período mais difícil, e dos 8, ela tá com 10,5 agora, dos 8 aos 10, né, a 2 meses e meio, já estabilizou um normal normal, ela desperta uma vez, de noites e noites, assim, não tem Dias de luta e dias de glória. Dias de luta e dias de glória, mas também não tem nenhuma expectativa, Sim. né, e também não tem mais isso de adoro, dias de luta, dias de glória. E em todas essas fases, assim, como pessoas me trouxeram desconforto nesse lugar que eu já tinha resolvido. Por isso que eu falo tanto pra Tayla que, tipo, nossa, eu só espero e oro muito pra que a gente só seja gatilho bom, porque é do nada, né, que vem alguém e fala qualquer coisinha e te puxa de volta pra um lugar que você não queria voltar, que você já tinha Passado de fase. resolvido, aceitado. né? Tipo, você já tinha desatado um nó ali, afrouxado um pouquinho, tipo, são tantos... Né? É o tempo todo que a gente tem que... Qual foi? Você teve um nó difícil ali, o nó mais difícil de desatar ali, de todos esses desafios que a maternidade traz? E no começo é de falar, né, que você tá fazendo errado e eu achar que eu tava fazendo certo, e aí eu fiquei, mas será que tá certo mesmo? A pessoa te faz questionar, né? A mãe que você é. E você já entrou em alguma discussão com a pessoa? Com alguma situação dessas de julgamento ao longo aí da... Porque querendo ou não, você veio de uma outra geração, então assim, eu não sei se os julgamentos eram piores, melhores, tipo, você já entrou em alguma discussão? Eu já entrei disso da mamadeira, entrei forte nessa discussão da mamadeira, porque eu acho que né, que eu postei a foto da mamadeira, que eu acho que é necessário, né, e eu falo assim... Isso foi por agora, né, a coisa da mamadeira, então a pessoa veio querer questionar... 2 anos, uma coisa que... Mamãe com meninos de 15 anos, namora. O menino namora. Tipo, exato. Então, isso da mamadeira, porque assim, o meu espaço ali no Instagram, eu escrevo muita coisa, assim, da minha vivência, do meu dia a dia. Não exponho tanto a minha vida, tento fazer um pouco como você, eu não mostro tanto a minha vida, sabe? Não é sobre, tipo, a vida da Thaís, onde a Thaís vai, não. É sobre o que eu penso, né, as reflexões que eu tenho. Então, é um espaço disso, né, que é para acolher mães. Por isso que eu acho que o projeto de vocês lindo, eu acho muito necessário. Eu não acho que ninguém vai entrar nesse lugar, porque vocês trazem muito... sem imposição nenhuma, respeitando, né, o caminho de cada um. Eu acho que precisa muito disso hoje em dia, porque tem gente que acha assim, já se fala tanto de maternidade, mas não desse jeito. Fala-se muito de um lugar de imposição, do lugar do tem que ser assim. Se não for assim, você não é isso. Se não for assim, você não é aquilo, sabe assim? Os checks, né? Os checks. E vocês vêm de um lugar fora dos checks. Por isso que é muito importante, eu acho extremamente importante, ainda mais hoje em dia, falar sobre isso, porque a mulher está... muito mecânica na maternidade, eu acho que a gente falando, porque é isso, tipo, a maior potência ela nem tá sabe dentro se da ela gente. queria tanto ou se... Foi enfiado Um pela parto barra. normal. Exato, exatamente. Eu queria muito falar uma parada, não sei, bateu aqui, sei lá, eu gostaria de ter ouvido, assim, e aí agora acho que minha vez de chorar. Mães, pelo amor de Deus, se escutem a sua verdade, é única. Ninguém do teu lado, ninguém, nem sua mãe, nem ninguém do seu lado vai ter a possibilidade de saber a sua verdade, que é única e que é sua carga, seus medos, suas angústias. Então, se escute, se conheça, se respeite os seus limites. A maternidade, as escolhas da maternidade não são diferentes das escolhas da vida.
todas elas têm consequências, né? Todas, assim como na sua vida. Aí, vou sair aqui, virar à direita e não à esquerda. Talvez os caminhos vão te trazer coisas diferentes. Então, assim, é muito importante se informar. É muito importante, às vezes dá preguiça, às vezes falar, ai não, assim, mas é muito importante se informar. Porque realmente são escolhas que têm consequências e não mais só na sua vida, de um outro ser. Então, assim, você fazer escolhas informada é muito importante. Então, assim, se tem um conselho que eu posso dar, sim, primeiro se conheça, se ouça, se respeite e não tenha dúvidas de que você vai ser a melhor mãe que seu filho poderia ter. Não é à toa que aquela alminha entre todas as almas do planeta foi escolhida para vir para o seu ventre, para a sua barriga e para você gerar aquele ser. Vocês dois vão aprender juntos. Não tinha como ele ter outra mãe, não tinha como esse filho ser de outra mãe. Não tinha como, entendeu? Então, aceite essa mãe que você pode ser, que você tem para dar. Se respeite, se ame e vá viver essa maternidade sem julgamento do coleguinha do lado. E, se possível, manda calar a boca. Fala, não tô afim, não quero ouvir. Não deixe ninguém atrapalhar esse momento que é tão único. Não deixe ninguém entrar nesse lugar que é teu. E aí eu vou usar uma palavra que eu odiava, que falava na minha maternidade. Você tá sagrado. Eu falava, mas esse momento é um momento sagrado de vocês. Só, assim, né? Dessa família. E muito da mãe e do filho. Então, assim, era só isso, porque bateu aqui de uma forma assim, só bateu. Porque passa assim, passa ó. rápido. E eu queria até ouvir de vocês se tem algo mais para dizer para essa mãe. Eu tenho uma amiga, a Bela Reis, que ela fala uma coisa que eu gosto amo muito. Bela Reis. Porque, assim, eu Amo gosto Bela muito do que ela fala, que é se liberta dessa culpa, porque essa culpa ela não é sua, essa culpa é do patriarcado, que está o tempo inteiro te empurrando, te falando que você tem que, e a gente não tem que nada. Lembrando que o patriarcado não é mãe, nunca foi, nunca será. Então, não assim, tem ideia do que... Então se respeita, se informe, mas se você não conseguir fazer BLW, tá tudo bem você não fazer BLW. Se você quer dar papinha, tá tudo bem você dar papinha. Vai fazendo as coisas no seu ritmo, como funciona para sua família, porque, como você disse, só a gente sabe o que acontece dentro da nossa casa. Só. É perrengue demais, mas também é bonito. Então aproveita. Você falou muito, né, de prestar atenção nessa mãe, e Thaís também tinha falado que eu queria complementar, juntando as duas numa coisa só, de prestar atenção nesse neném também. Exato. Porque a gente, né, bem em cima do que você estava falando, a gente está prestando atenção tanto nos checks, né, em tudo que tem que ser, que a gente fica para depois e o nosso neném também fica para depois. Então, às vezes entender, né, a gente já falou isso aqui também, enfim, episódio do sono, educação não violenta, a gente já falou sobre isso em outras situações, que às vezes, vou usar o BLW de exemplo que a gente está falando dele aqui, às vezes o Chico ele vai ficar afim de provar a comidinha inteira, sei lá, mais velho, para ele hoje tu come papinha a vida inteira, exato, sabe? Tipo assim, não conheço ninguém aos 30 anos comendo papinha, a gente gostaria, né, Marina? Um purezinho, é gostoso de vez em quando. E tá tudo bem, assim, o conselho que eu daria, assim, já indo na onda da Tayla, que quis dizer alguma coisa para vocês, a gente nunca faz isso, a gente podia fazer mais isso, achei bom. É de olhar muito pro seu neném, que foi outra coisa linda que a Fê também falou. Fê tá voltando na minha cabeça hoje várias vezes, Vasconcelos, no nosso primeiro episódio aqui. Às vezes a gente fica tão preocupada com o que tem que ser, que na verdade não tem que nada, que a gente... que criança não é padrão, né? Que a gente perde a sutileza do momento com o nosso bebê. A sutileza, foram duas coisas e ela nem sabe. Eu preciso falar tudo isso pra ela, porque ela me... Pessoa com um bebê de 1 mês, já tá me, né? E a gente troca muitas mensagens, né? Então você vê, eu tô lá 10 meses na frente, ela com 1 mês me transformou, né? Numa conversa nossa aqui também de 2 horas. Então, olha para aquele serzinho, se ouve, mas ouve também o seu bebê. Talvez o caminho dele seja diferente do que veio no check, né? Do que veio de fora, do que estão te mandando fazer, da grama do vizinho. E o bebê vai te mostrar o caminho. Talvez o seu bebê queira sair do carrinho e ir para a cadeirinha. Exato. E se você não estiver prestando atenção inteira ali, né, no que a sua neném está tentando te mostrar e estiver presa
No coleguinha falando, coleguinha é só falando. birra. Porque tem o Ai, que ideal criança- e tem o que é possível dentro da nossa Mas casa. a grande verdade, Maravilhoso isso. todo mundo procura um manual que não existe. Não é- o sono, Mas sono, assim, meio que o um manual do manual meio que é o seu bebê. Tipo, ele que vai orientando, vai guiando como tem que acontecer. Isso rolou comigo com sono, assim, que eu achei que eu tinha que me trancar no quarto, 6 horas da tarde eu me trancava no quarto, assim, de uma luz vermelha. A e rotina ficava do lá. E ela não dormia, ela Suava, chorava, e eu chorava, e eu, meu Deus, ela não vai dormir, não vai dormir. Foi um mês, assim, foi assim, muito difícil. Até que meu companheiro falou assim, o que você acha? Ele sempre com muito cuidado para falar as coisas. Que massa. Da gente tentar entender como a Cecília quer fazer. Eu te respeito, você quer ficar lá no quarto, eu vou deixar você lá no quarto, mas vamos tentar entender, vamos ver como é que vai ser. E aí, ela me mostrou como seria a dinâmica ali. Ela, mas só tem um mês. Cara, eles sabem, assim, confie no seu bebê, porque o seu bebê, é o seu bebê. Assim. Eles são pequenininhos, mas eles sabem, mostram tanta coisa, assim, que você vai saber o caminho, assim, mesmo. Acreditar no bebê e acreditar na sua potência, né? Eu acho que essa questão que a Tayla falou é super importante, se informar. Só que cuidado o lugar que você se informa. Porque esse é um lugar que tem cheirinho de imposição, sai fora, né? Então, vai para um lugar seguro de informação. Hoje em dia tem tanta coisa. Quando eu falei na me rede informar, social. até, tipo, eu falo, se informar, não é de uma única fonte, né? Você se informar não é de uma única fonte. Mas hoje em dia tem muita imposição, sabe? A pessoa está dizendo ali no Instagram que é informação, que é especialista em aleitamento e tal, e ela impõe que tem que ser daquele jeito. Então, acho que quando é desse lugar, é importante fugir. Então, você vai para um lugar de informação que é um lugar, não sei, né, um pediatra que tem um lugar bacana, de um caminho do meio, de aceitar todos os lugares, aí é legal. Acho que é pessoas que faz sentido, né? Eu acho que a gente sente muito isso, assim. Pelo menos pra mim, pode ser que não seja pra todo mundo, né? Mas pra mim foi muito isso. Quando as vezes que eu busquei informação, primeiro, busquei em mais de um lugar. Sim. Segundo, cara, isso não faz o menor sentido pra mim. Desculpa, não faz o menor sentido. Isso aqui é difícil, né? Mas faz sentido. Eu acho que é muito sobre ouvir, isso, porque né? senão só uma coisa que vai te gerar mais culpa. E acreditar na sua potência. Eu acho que a gente é da nossa natureza, ser mãe, gente, é da nossa natureza. Então, sair desses lugares mecânicos e se conectar e se entregar. Porque se você ficar nesses lugares mecânicos, né, de tem que ser assim, tem que ser assado e não der certo, aquilo que é o importante, que é isso, essa palavra é linda, tipo, as sutilezas, essas coisas que acontecem ali nesse começo, você às vezes não consegue porque você está preocupado com outra coisa. Então, assim, acredite na sua potência, assim, tá aí, tá dentro de você. O ser mãe tá dentro de você. Eu vou complementar com você, que julga a coleguinha mãe do lado. Faça um filho, cuida do seu, né? Tem um, tá o suficiente, faz o segundo, faz o terceiro, deixa a mãe ser a mãe que ela quiser, queridos. Ninguém pediu sua opinião, tá bom? Você pode, fazer o que você quiser com ela. Fecha aqui. Vamos encerrar antes que eu... Ai, Marida, se a mãe perfeita existe, ela ainda não teve filhos. Exatamente sobre isso. Então, bora parar de tratar a gente como uma caixinha de sugestões e reclamações, tá bom, pessoal? Isso aqui é maternar. Vida real, entendeu? Não é um serviço de atendimento ao consumidor. Mas pro 1001 Tetas a gente aceita sim comentários, né, por Marida? favor. Escreve pra gente, conta como foi sua experiência, sugere novos Se nomes, você já novos mandou assuntos. o vizinho ou a coleguinha pra aquele lugar. Mas é isso, obrigada, gente. Muito obrigada, menina. Obrigada. Obrigada, foi um prazer, Foi maravilhoso. Prazer. Obrigada, Maravilhoso. Thaís. Beijo, gente.